Meu nome é Roseane, eu sou psicóloga, fui ex-aluna do GGE, vim aqui para falar um pouquinho da minha experiência. Eu me formei há um tempo e recentemente terminei minha residência, tenho especialidade em psicologia clínica e hospitalar, mas nesse tempo de formada ainda passei por algumas áreas da psicologia, pela assistência social também e pelo judiciário, que foi o meu estágio. Aí eu vim falar um pouquinho para vocês dessa minha experiência, porque a psicologia, ela tem muitas áreas. Quando você se forma, tem uma grande variedade de especialidades que é possível, durante a formação, você ir se aproximando e se especializando. Inicialmente, o que é a psicologia, né? Eu acho que vocês, né, já tiveram contato com a psicóloga, tem a psicóloga da escola, né? E durante a vida de vocês, de certa forma, vocês vão passar por um psicólogo. O que é a psicologia? Ela estuda o comportamento. Cada pessoa tem uma maneira de reagir diante de determinada situação. Tem um comportamento relacionado a como lida com suas emoções, com a vivência de estresse, com frustração. Então, a psicologia estuda estudar o comportamento e como é que os indivíduos lidam com isso, né? Com esses sentimentos, essas emoções, como é que eles percebem as coisas do dia a dia e, a partir disso, o que é que isso te traz de sofrimento. Muitas vezes, a percepção, a emoção diante de alguma coisa, o comportamento diante de algumas situações causam sofrimento para o indivíduo e a gente tende a caminhar junto com essa pessoa que está em sofrimento. É uma ciência interdisciplinar, trabalha com outras profissões o tempo todo, né? A psicóloga escolar aqui trabalha com professores, com diretor, com pedagogos. No hospital, trabalhava diretamente com médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, tudo para ter o melhor atendimento para o paciente, para o estudante, para a pessoa que vem para a clínica, tudo em prol da pessoa que a gente está assistindo. Na assistência social, eu trabalhei com crianças em vulnerabilidade social, elas estavam em abrigo por diversas situações e, por estarem longe da família, precisavam de um suporte e a gente precisava avaliar se aquelas crianças tinham condições de voltar ou não para suas famílias ou se iriam para adoção. No judiciário já foi uma experiência diferente, foi com adolescentes em conflito com a lei, mas até dentro do judiciário tem vários ramos, tem a da adoção, tem de adoção, de guarda, são várias varas, né? Vara da infância, da juventude, vara de adulto, de crime, enfim. Pode passar um pouquinho. Eu trouxe algumas dessas áreas, né? Psicologia escolar, vocês tinham contato com a Manuela. E eu acho que esse espaço é um exemplo, né, da atuação do psicólogo. Vocês estão numa fase de descobrir qual é a profissão de vocês. Surgem muitas dúvidas, o que é que eu quero ser, e a partir disso a psicóloga, junto com toda a equipe, vai montar uma melhor estratégia para vocês tomarem uma decisão nesse momento mais bem pensada, mais consciente. Então seria trazer profissionais de fora para falar sobre a experiência deles e vocês se aproximarem dessa experiência. Trabalha com como é que aquela escola pode melhor atender às suas necessidades de aprendizagem. Na organização e no trabalho, trabalha muito com a saúde do trabalhador. Quanto mais o trabalhador é produtivo para a empresa, melhor para ele. Melhor para ele porque ele vai produzir mais. Então, para um funcionário ser bem produtivo, ele tem que estar motivado, ele tem que estar motivado, tem que estar satisfeito com o ambiente de trabalho. Então, o psicólogo vai trabalhar com esses conflitos
que surgem nessas empresas. A psicologia do trânsito, ela é bem ampla também, mas assim, eu acho que o que mais se aproxima de vocês é quando vocês forem tirar habilitação, vocês vão passar por um psicólogo, vocês vão fazer alguns testes e ele vai lhe dar um parecer, né? Se é possível vocês se estão aptos ou não para dirigir. A psicologia jurídica, como eu falei um pouquinho para vocês, eu vou falar mais na frente. Psicologia do esporte, trabalhar em equipe, né? O trabalho em equipe é muito difícil, porque são pessoas diferentes, que estão no mesmo ambiente e eles têm um objetivo em comum. Então, é a partir dessa motivação de estar em equipe, trabalha muito com equipe, com a frustração, com a motivação. Porque se você for se frustrando ao longo do tempo e se prender a essa frustração, você não consegue avançar. Então, o trabalho em equipe é muito importante em times de futebol, de vôlei. Eu acho que na época da Copa, uma das Copas, houve um trabalho muito grande com os jogadores da seleção brasileira, acompanhados de psicólogos, para eles terem um melhor desempenho, para eles conseguirem controlar suas ansiedades, lidar melhor, né, com essas ansiedades, com as possíveis frustrações que poderiam surgir. A psicologia tem a psicologia clínica, que é a mais tradicional, e a psicologia hospitalar, que é o trabalho no âmbito do hospital, a psicopedagogia, que está ligada ao processo de aprendizagem, e a psicologia social, que está muito ligado à assistência social. Eu escolhi algumas para falar mais detalhadamente, que são as áreas mais comuns, são as áreas mais, vamos dizer, clássicas da psicologia. A psicologia clínica é a mais tradicional. O objetivo da psicologia clínica, eu costumo dizer muito para os meus pacientes, é que em determinada situação na vida, você passa por momentos que você não consegue sozinho ultrapassar. É um momento de sofrimento, que pessoas ao redor, que são importantes, é importante o auxílio das pessoas ao seu redor, mas em alguns momentos elas não conseguem dar conta do que está acontecendo ali. É preciso de uma pessoa de fora, uma pessoa neutra, que caminhe com você naquela situação. É um encontro de você com você mesmo, é um olhar para você. É como se vê num espelho. Eu acho que na rotina do dia a dia, acho que às vezes a gente faz as coisas muito no automático e não para pensar sobre as nossas ações, o que elas repercutem, como é que a gente está lidando com as emoções, com os sentimentos, com as frustrações, com o estresse do dia a dia. Então, esse momento com o psicólogo clínico, às vezes não é só individual, é em grupo, proporciona esse espaço de refletir, de pensar sobre as coisas. E eu acho que o principal ponto da psicologia, eu acho que como um todo, é a proposta de mudança. Trabalha muito com a mudança, né? O vir a ser do sujeito. E eu acho que foi o que me encantou na psicologia, porque se você pensar que as coisas vão ser assim para sempre e não tem nada a fazer, não tem nada a fazer. E se você tem a possibilidade de buscar novas coisas, pensar, refletir sobre as suas atitudes e as suas ações, é possível transformar. Então, eu acho que o grande ponto da psicologia é a transformação, visando o benefício do sujeito e dos grupos. Na psicologia hospitalar, muitas vezes a gente lida com um paciente terminal. O paciente recebeu a notícia que está com a doença incurável, mas não a possibilidade de cura, mas a possibilidade de término de cuidado. Ele não vai ser, porque ele vai morrer, ele não vai ter nenhuma intervenção, nenhum tipo de intervenção. Sim, vão ser feitas intervenções paliativas. A atuação do psicólogo nessas instituições de saúde, que podem ser no leito da enfermaria, que normalmente tem uma configuração diferente do que no setting do psicólogo clínico, que é mais fechadinho, é o paciente e o psicólogo é mais aberto. Então, está sujeito a
muitos atrapalhos. As pessoas às vezes estão lá chorando porque receberam a notícia, porque estão lá internadas há muito tempo, porque perderam um bebê. E a gente está atendendo e vem a enfermeira, vem fazer algum procedimento. Então, é um setting diferente que a gente tem que lidar com algumas situações atípicas e que muitas vezes não é falado algumas coisas por conta do setting, porque não existe um sigilo. Mas às vezes a pessoa está tão mobilizada que sai tudo de uma vez assim, e é preciso trabalhar, né? Existe também uma especificidade, porque muitas vezes a gente vai atender aquele paciente uma vez só, então existem questões que a gente também não vai trabalhar naquele momento, mas que a gente percebe, mas não vai deixar de escutar, de acolher, de trabalhar o que é possível naquele momento de sofrimento. E se atende também, além do paciente, atende a família, os responsáveis pelo paciente. Porque, num caso de doença terminal, mexe com toda uma estrutura familiar. Aquela pessoa, aquele ente querido, ele faz parte de um contexto que tem uma importância dentro daquela família e que, quando ele se for, e com a possibilidade dele morrer, como é que vai se configurar aquela família? E então é preciso dar um apoio à família, às pessoas mais próximas. Existe também uma quebra de rotina. Aquela família vai ter que estar lá, dando assistência àquele paciente, vendo diariamente o que é que está acontecendo com ele. Existe, às vezes, uma troca, né? Fica uma semana uma semana outro, mas às vezes é uma pessoa só responsável pelo cuidado e ela fica muito estressada porque está lá no hospital e se sente presa por estar lá cuidando da família, por mais que seja a família, né? Existe esse estresse, né? De estar fora de casa, não estar dormindo direito, porque às vezes tem que acordar muito à noite, não é tão confortável, nada é mais confortável do que dormir na sua caminha. E lá no hospital não existe uma caminha, às vezes é uma cadeira. Então é um estresse muito grande, que passa não só o paciente, mas a família. E o trabalho, como eu falei para vocês, é multidisciplinar, né? É multiprofissional. São várias profissões que falam para o paciente, né? Numa equipe tem nutricionista, tem fisioterapeuta, TO e, em alguns casos, tem a possibilidade de troca, né, da equipe, de pensar no melhor para o paciente, mas é um entrave que às vezes acontece, que cada um faz o seu e não existe esse espaço de troca, de dizer, tal paciente está assim, assado, vamos pensar num procedimento melhor ou numa estratégia melhor de chegar nele. Às vezes chega para o psicólogo, o paciente, quando ele não está conseguindo, não está aderindo ao tratamento. É muito comum chamarem a gente, a medicina não deu conta, a nutrição não deu conta, então chama a psicologia. E o mais interessante seria se existisse essa troca, né? De pensar em conjunto com as outras profissões, sobre o que está acontecendo com aquele paciente. Engraçado, Rosângela, que a gente trabalha sempre numa equipe multiprofissional, sim, não é? Mas é muito comum em qualquer equipe que a gente está, quando ninguém consegue fazer mais nada, manda para o psicólogo, que o psicólogo vai fazer. Não é? Até parece que a gente tem até uma varinha de condão para resolver uma situação rapidíssima que ninguém resolveu, né? Então, assim, é muito comum isso acontecer e eles acreditam que a gente tem esse poder. Sim. E muitas vezes a gente também não tem esse poder, também não tem esse recurso, né? Mas a gente faz o que pode. Era muito comum no hospital, quando eu estava atuando lá, que quando estava chorando, aí chamava o psicólogo. E às vezes aquela pessoa naquele momento só queria chorar, queria ficar quietinha no canto dela, mas a gente ia lá, ofertava, às vezes dizia, não quero não, às vezes era até agressivo com a gente, porque estava passando por uma situação que não conseguia expressar de outra forma, além da agressividade, e a gente tinha que lidar com a agressividade do paciente naquele momento. Aí é um jogo de cintura muito grande que tem que se ter, né? Outro ponto que eu trouxe também é da psicologia jurídica, que está ganhando espaço. Na época que eu fiz estágio lá, não tinha tanta visibilidade. É um espaço que se estão olhando bastante.
Até pela condição salarial, né, que é melhor do que em outras áreas da psicologia, pela estabilidade, porque é concurso público, né? Até o estágio é por seleção. Então, é uma área que as pessoas costumam, pela estabilidade, como ela bem falou. E a atuação no âmbito jurídico. E quais são as questões da atuação no âmbito jurídico? Trabalhar com outras profissões, como o direito, vocês acabaram de ter uma aula com um advogado, que eles têm uma visão totalmente diferente do psicólogo, do assistente social. E esse olhar é muito pela garantia do direito, e às vezes não só a garantia do direito dá conta de algumas situações. Então, o psicólogo é chamado para dar o seu olhar a partir de um parecer que é feito. É um dos documentos que o psicólogo um dos documentos que o psicólogo pode fazer, que é esse parecer, e ele vai dar o seu olhar sobre a situação. Por exemplo, numa situação de conflito de guarda. A mãe está requerendo a guarda, separou do marido, está requerendo a guarda da criança e não se entende com o marido. E fica a criança no meio dessa situação toda. Então é feito a entrevista com a mãe, com o pai, com toda a família, para ver o contexto daquela criança. Se faz visita domiciliar para saber qual é o contexto. Em caso de destituição de guarda também, é feito todo um estudo que o psicólogo, o assistente social, muitas vezes o pedagogo também está nessa equipe e busca o melhor para a criança, para as pessoas envolvidas. E esse documento auxilia o juiz. Muitas vezes existem casos que o juiz não acata, não leva em conta esse olhar do psicólogo, muitas vezes, por ter outras crenças. Então, é um jogo assim, e às vezes a equipe fica desconfortável diante da situação. A gente, em alguns casos, que a equipe ficava totalmente desconfortável porque era como se não fosse levado em conta o olhar do psicólogo, do assistente social, de todo o estudo que era feito. Mas, em muitos casos, muitos juízes também validavam, né, a decisão, esse olhar da psicologia. No caso da minha experiência, que foi com adolescentes em conflito com a lei, era muito complicado porque são adolescentes que transgrediram e que não têm um olhar bem visto pela sociedade, e a partir desse olhar já escanteia. Então não há um investimento do Estado, da sociedade como um todo, e quando isso acontece fica muito difícil o trabalho, porque é como se não existisse possibilidade de socioeducação. E quando não existe possibilidade de nada, fica tudo travado, não se encaminha muito, e era um trabalho muito de formiguinha, assim. Às vezes aconteciam casos assim que chocavam a gente, porque não são casos fáceis que aparecem, né? Às vezes adolescentes transgridem, assassinam, tem rebelião e às vezes morte, são coisas que mexem muito com a gente. E era um trabalho bem difícil, tanto não só pela demanda, mas como um trabalho na equipe mesmo. O trabalho nas organizações, como eu falei para vocês, uma empresa funciona para produzir um serviço, como é o caso do TJ, eles produzem no sentido de tem uma resolutividade de casos que é preciso acontecer. Então, se o servidor está desmotivado, ele não trabalha bem, ele trabalha pouco, ele chega atrasado, ele adoece bastante. E com isso vai caindo a produtividade e entra o psicólogo nesse sentido de onde existe conflito, onde existe sofrimento, o psicólogo está lá para tentar minimizar esses conflitos, entender esse contexto e, a partir dessa compreensão desse contexto, propor estratégias. O que é que se pode fazer com essa empresa que a rotatividade está muito grande, que as pessoas saem muito e que não se consegue ter um treinamento, aquele profissional não consegue evoluir. Quando ele está adaptado, quando ele está evoluindo, ele sai da empresa para uma empresa melhor.
uma empresa que oferece melhores condições para ele. Então, o psicólogo vai analisar a cultura, o clima da organização e, a partir disso, vai montar estratégias. E essas estratégias visam a satisfação do trabalho e a diminuição desse esvaziamento. Ele propõe... eu fui numa empresa uma vez que ele era bem diferenciado, porque eles tinham adotado feito uma consultoria com um psicólogo e tinha área de lazer, tinha área de comunicação. Existia essa troca. Eles estimulavam essa troca entre os profissionais. Cada profissional tinha uma importância dentro da empresa e tinha um valor. E era uma peça de um quebra-cabeça, que um tinha que contar com o outro. E o trabalho em equipe é muito importante, né? Quando se trabalha em empresa, estimular a relação e o bom convívio, né? com os outros profissionais. Eu trouxe esse que não é tão comum, mas que é a psicologia do esporte, e eu trouxe porque na minha graduação, quando não tinha cadeira nenhuma, não tinha nenhuma disciplina que falasse em psicologia do esporte na grade de psicologia. Para se fazer alguma coisa relacionada à psicologia do esporte, tinha que ir para o departamento de educação física, que tinha um professor que era interessado em psicologia do esporte, e algumas pessoas, elas tinham interesse e foram buscar, mas é uma busca da pessoa em relação a isso. É muito difícil hoje, não é tão comum. Então, por isso que eu digo a vocês, assim, independente da profissão que vocês escolham, é importante vocês se aproximarem na universidade das coisas que estão acontecendo e de buscarem. Se vocês têm interesse, por exemplo, em psicologia do esporte, não tem, mas pode ser que tenha algum professor, não só no departamento, mas como em outros departamentos, que tenham essa afinidade, esse estudo relativo ao que vocês querem e que é possível se desenvolver depois, de buscar pós-graduação relacionada a isso. E como eu falei para vocês, ele visa otimizar o rendimento do atleta, porque se o atleta não souber trabalhar em grupo, se ele não souber lidar com as frustrações das perdas de determinado, se ele culpar um integrante o mau desempenho de toda uma equipe, fica complicado, ele fica como bote expiatório, o culpado de tudo, mas é um trabalho em equipe, então é importante se estimular esse trabalho em equipe, assim como também na empresa, né? Para otimizar o rendimento e a performance do atleta. Os desafios encontrados na profissão. Eu trouxe alguns ao longo, quando eu fui falando da minha experiência, mas para frisar mesmo é o diálogo entre os profissionais. É muito difícil, às vezes, o diálogo, porque são visões diferentes. A psicologia tem uma visão particular sobre o sujeito, entende, compreende de outra forma que o direito, que a medicina. E, às vezes, esse diálogo é muito difícil porque eles não entendem o nosso papel. E também é um papel nosso, aos poucos, ir mostrando e ganhando espaço, para não se perder, porque é importante. Nenhuma disciplina dá conta de tudo, então a gente tem que trocar, tem que pensar a melhor forma. A psicologia não responde a tudo, a medicina não responde a tudo, o direito não responde a tudo, então essa troca é muito importante, e isso é um desafio diário. A desvalorização da área. É uma área que muitas vezes as pessoas têm no senso comum de que psicólogo não faz nada, psicólogo só conversa, psicólogo é coisa de doido, não vou para psicólogo porque eu não sou doido. Só aquela pessoa que realmente está em transtorno, está em um momento de surto, de transtorno, tem que ir para um psicólogo. Não. São pessoas que estão em sofrimento, passando por uma situação difícil, não estão conseguindo caminhar sozinha e estão precisando de um espaço de cuidado, e é isso que é ofertado, né? É de pensar e de transformar.
E é muito desses estereótipos que a gente lida no dia a dia, né? Os estereótipos do psicólogo, que é coisa de doido, que psicólogo é todo psicólogo é doido, que não faz nada. Então, acho que ela lida muito com isso também, acho que a classe toda. E é um desafio muito grande que a gente enfrenta, de reconhecimento. Na realidade, assim, o que acontece muito é que, assim, tem algumas áreas bem específicas, né? Por exemplo, a gente vai para a área de hospitalar, que detém o poder da informação dentro do hospital e da decisão, muitas vezes, é o médico. Sim. Né? E aí, quem detém o poder dentro da área judiciária, né, é o juiz, é o advogado. Então, a gente fica meio à margem disso. Sim. E para a gente conseguir conquistar um espaço, a gente precisa correr muito atrás, porque a gente tem que ter um conhecimento muito bom, até da linguagem dos outros profissionais, para a gente poder sensibilizá-los, não é? Eles acreditarem no nosso discurso, para a gente poder fazer algo. Né? Então é uma luta constante. Sim. E aí aquela história, na hora que acham que precisam procurar o psicólogo, é naquela hora que ninguém conseguiu mais resolver nada. E que muitas vezes nem o psicólogo vai resolver mais. Não é? O psicólogo poderia ter atuado antes na prevenção. Sim. Mas não atuou, porque não chamaram, não sinalizaram, não valorizaram a escuta do psicólogo. Então é um grande desafio. Tu falasse da linguagem. No hospital era muito nítido, porque os médicos eles têm uma linguagem própria e eles são tão acostumados a falar da doença, de termos muito específicos, que a gente ficava doido, assim, meu Deus, o que é isso? Quando pegava o prontuário, até quando ia falar diretamente com ele sobre o caso, era de uma forma tão específica que às vezes a gente perguntava, mas o que é isso? Mas o que é isso? Porque é uma linguagem diferente e às vezes a gente realmente tem que se apropriar dessa linguagem para conversar. Eu fiz 2 anos de Hospital das Clínicas, né, na área de saúde mental, e aí assim, eu tinha aula com residentes médicos de psiquiatria para poder ter um entendimento dessa noção, né, psiquiátrica mesmo, de algumas linguagens, para poder discutir no mesmo nível. Porque se a gente não chega com essa linguagem teórica, que é a deles, eles acham que a gente não tem o conhecimento para a causa. E muitas vezes não é isso, ele tem a linguagem deles e o conhecimento deles, que também não vai ter o da gente e a gente precisa somar. Então ainda falta muito para que a gente consiga, né? Nós conseguimos ainda, acredito eu, é o psicólogo, o assistente social, o pedagogo, eu acho que ele trabalha muito bem numa equipe interdisciplinar, multidisciplinar, mas assim, falta muito a questão do médico, né? Falta muito a questão judiciária também. Eu trabalhei na área de abuso de criança e eu recebia o depoimento, eu fazia o depoimento sem dano, né? Eu ouvia as crianças darem o depoimento de como era a situação do abuso. E muitas vezes não era um dia, eu fazia várias sessões para ouvir um pouco e encaixar aquilo que as crianças traziam. Muitas vezes eram de 3 anos, então eu não dizia nada, só brincava, mexia em bonecos. E aí a juíza me chamava e fazia, e aí, abusou ou não abusou? O que é que está acontecendo agora? Como é que as pessoas estão se relacionando? Que é diferente do que era antigamente, dos meus pais, quando eu nasci, mas que agora tá com esse fenômeno. E aí, como é que a psicologia vai se posicionar diante disso? Como é que as pessoas estão sofrendo agora? Até com as redes sociais, né? Porque existe uma exposição muito grande, é uma vida virtual, muito idealizada, que tudo é lindo, tudo é perfeito, e às vezes não, esconde muito sofrimento. Então a gente tem que estar sempre ligado no que é que está acontecendo, é uma coisa muito dinâmica que acontece. E está sempre estudando, se atualizando para estar no mercado. É um mercado muitas vezes difícil para se colocar, mas é possível. Não é impossível, como eu ouvi quando eu comecei, eu acho que ela ouviu também, todos os psicólogos já ouviram. E estudar sempre, né? Sim. É uma profissão, como medicina, como outras profissões, que a gente tem que se manter atualizado. Sim. A gente não para de estudar nunca, não. Porque sempre vem informações novas, técnicas novas, vem novidades sobre alguns sofrimentos que a gente precisa estar atualizado para poder intervir na melhor maneira, né?
Uma coisa que eu queria dizer para vocês, independente da profissão que vocês escolham, que dentro da universidade, quando vocês estiverem lá, é importante vocês se engajarem em projeto de pesquisa de professores, projetos de extensão, estágios extracurriculares, porque eu acho que independente da profissão que vocês escolham, existe uma variedade de especialidades e vocês, aos poucos, vão construindo uma identidade profissional, o que é que vocês querem dentro daquela profissão. Então, se aproximar das diversas formas de fazer o seu trabalho, te dá o que é que tu queres fazer com aquilo. Se é psicologia hospitalar, se é psicologia clínica, se é psicologia... Porque tem uma coisa que você se identifica mais, tem uma coisa que te chama mais. Ou não, ou você está aberto às possibilidades e vai vendo o que é possível. E até com esses projetos e extensões, fica mais fácil se colocar no mercado, abre mais portas, como mestrados, residências, eles te ajudam, em termos até de currículo, de se colocar melhor, de pós-graduação. Eu acho que é o que ela falou também, né, que está sempre se atualizando, é muito importante isso. É meio tipo de curiosidade, tipo, a relação psicólogo e paciente tem que ser meio que uma coisa de uma relação entre eles dois, certo? Sim. Mas no ambiente hospitalar, que tem a relação da família, como é que faz para não ser, tipo, o paciente, por algum motivo, se opera não falar alguma coisa na frente da família, como é que faz a distinção? Família, paciente, psicólogo? Existe o espaço de cada um. Existe o espaço do paciente com o psicólogo, existe o espaço da família com o psicólogo. Às vezes tem pacientes que não conseguem, que eles estão inconscientes, eles estão em UTI, que não é possível o atendimento com o paciente, então se atende a família. Mas se for... Porque existe a questão do sigilo, né? Tudo que o paciente falar, eu não vou lá, ele falou isso para a família. Tem que ficar claro, tanto para o paciente quanto para a família, que existem dois espaços diferentes. E às vezes é mais interessante que uma pessoa acompanhe o paciente e outro acompanhe a família. Mas não é o que acontece geralmente por conta da demanda. Então a gente tem que se virar mesmo atendendo os dois, tendo esse espaço. E que se for falar alguma coisa para um ou para outro, tem que pedir permissão. Eu posso falar isso com sua família. É como se atendesse criança. Criança, ela não fala, mas existe uma pessoa responsável por ela. Então, quando se traz uma criança para o consultório e a gente atende, tem algumas questões que a gente, para criança, adolescente, tem algumas questões que são importantes a gente conversar com os pais, mas é importante também a gente ter um diálogo com essa pessoa em respeito à confiança que se estabelece, para que não se quebre essa confiança, porque se a pessoa se sentir insegura se eu falar para ela vai falar para minha família, esse vínculo não é formado. Te respondi? A minha dúvida em relação à formação na faculdade é de 4 a 5 anos. Esses 4 a 5 anos estão incluindo a especialização ou não? Não, a especialização depois, são 4 ou 5 anos de formação, de graduação, e depois desses 4 ou 5 anos, você faz uma pós-graduação, faz um mestrado, tem gente que emenda tudo, faz residência, que existe essa possibilidade hoje, né, que está cada vez mais aberto. A psicologia, inclusive, as residências estão de atenção básica, de saúde mental, né, existe uma variedade grande de especializações. Enquanto a residência, o benefício dela você está trabalhando, você recebe pelo Estado uma bolsa para trabalhar e sai com título. Sai com título de especialista. E uma pós-graduação, dependendo de onde seja, você tem que pagar e não tem esse retorno financeiro. Mas é após esses 5 anos. Como se dá no próprio curso em si, você aprender a interpretar os pensamentos e palavras das pessoas para saber atribuir algum tipo de valor subjetivo e a camada por baixo que ele está falando? É diferente,
Porque eu acho que em qualquer profissão, quando você tem um olhar, se você está estudando, se você vê que aquilo tem é de técnica. Por exemplo, você está falando e como a gente tem um estudo sobre o que é o inconsciente, no meu caso, eu tenho a abordagem da psicanálise, que na psicologia existe uma variedade de abordagens e cada um entende o sujeito de uma forma diferente. No caso da psicanálise existe o inconsciente, então a pessoa inconscientemente traz questões, traz relações e vão se repetindo essas relações na vida. Você se relaciona com seu pai e às vezes essa relação se repete com outras pessoas. E às vezes, na conversa, você percebe como é que isso está se repetindo. Às vezes você fala, só que você não consegue perceber o que você está falando. E é por isso que existe o psicólogo. É um anteparo, é como se funcionasse como um espelho que devolve para você o que é que você está falando. Então, às vezes, por isso que parece muito mágico, mas às vezes é muito o que você está falando, você não consegue perceber. É uma questão de técnica, de aprofundamento mesmo, assim. Você vai estudando, vai percebendo. E acho que quando você é estagiário, você percebe uma diferença muito grande depois que você é profissional, porque você demora menos a perceber algumas coisas. Eu queria saber duas coisas. Primeiro na depressão é o mal do século, certo? E pelo que eu vejo, muitos atletas vêm sofrendo com isso. Então, daria sim também uma importância maior à psicologia do esporte, certo? Eles não abrangem mais essa psicologia do quê? Eu não sei te falar, sinceramente, mas é uma questão de... eu acredito que, como a psicologia é uma ciência ainda que ainda está caminhando para se valorizar, muitas vezes as pessoas não entendem como importante o olhar do psicólogo. Então, por que numa equipe vai perder tempo o atleta falando com o psicólogo? Vai perder tempo ele trabalhando questões dele, numa psicoterapia, ou... Eu acredito que seja muito mais nesse sentido, e até de investimento, né? E às vezes, como não é interessante, não há um investimento das universidades, não há mercado, às vezes. Não absorve, então a instituição não vê como importante colocar. Mas existem esses furos, né? Essas pessoas que, não, é importante, há professores isoladamente trabalhando, é um trabalho bem de formiguinha mesmo. Eu acho que eu perguntar se vocês, psicólogos, fazem a técnica de hipnose. Então, a hipnose começou com Freud, e não começou com Freud, mas ele iniciou, né, os estudos a partir da hipnose, mas ele abandonou em determinado período, e existem psicólogos, eu acho que usam essa técnica, eu acho que eu já vi alguns, mas isso não quer dizer que isso é psicoterapia e que isso é uma continuidade. Existem várias formas e várias técnicas que cada psicólogo tem a partir da sua abordagem de trabalhar. Inclusive Freud, ele achou que quando ele começou a aplicar a técnica que seria mais eficiente de outra forma, então ele já abandonou. Mas existem pessoas que são adeptos à hipnose. Não é todo psicólogo, eu acho que existe uma especialização, uma formação para. Espero que tenham gostado da palestra, que eu tenha contribuído para falar um pouquinho da minha experiência. E qualquer dúvida, podem entrar em contato pelo e-mail roseane.oalmeida@yahoo.com.br.